Margarida Roque Pereira Podcast. Do nascer ao morrer, um caminho de aprofundamento do ser pelos mistérios da vida, morte e renascimento. Para que expandas a consciência sobre o parto, o luto, a parentalidade e, sobretudo, a tua própria essência, e vivas uma verdadeira cura e libertação pessoal. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, aqui num episódio muito especial, estreia do Primeiro Homem na segunda temporada do nosso podcast, aqui na FNAC da Guia. Muito obrigada a quem vem assistir ao vivo. Já sabem que temos as portas abertas aqui da FNAC da Guia no Algarve Shopping para quem quiser vir estar connosco presencialmente ou para quem estiver a assistir agora aí em casa. Então, muito bem-vindas a este episódio que eu tenho a honra de receber Fábio Castro. Muito obrigada, Olá. Fábio, por teres vindo até cá. Obrigado eu pelo convite. Muito obrigada também por todo o teu trabalho. Tu estás aqui a representar todo um clã da masculinidade e dos pais, que nós falávamos como realmente faz tanta falta o pai também trazer a sua voz, e partilhávamos aqui também a experiência do Vasco no parto, porque realmente os pais no parto, o pai na parentalidade, o pai com esta voz mais ativa na família e como isso muda realmente a família e depois a geração que cresce com essa família muito mais integrada, não é? Então o Fábio também tem o seu podcast, A Cassete do Pai, é formador, já liderou equipas aqui como gestor e hoje vamos trazer exatamente esse tema que eu senti que é uma particularidade muito, muito pertinente tua, que é juntar a parentalidade à liderança, e eu sinto que isso também traz aqui uma energia masculina muito saudável à parentalidade, que está em homens e mulheres, não é? Mas que esse masculino saudável em nós traz essa direção, essa liderança, e nós dizíamos, como mote aqui do nosso episódio, que realmente quando nasce uma mãe ou nasce um pai, nasce um líder naquela casa, não é? Sem dúvida. Então, todo esse processo de uma liderança saudável é que também vai dar espaço à parentalidade consciente, e tu também entraste no mundo do autoconhecimento através da parentalidade, Isso. pelo que sei, és pai de 2 e tens aqui um trabalho, uma voz muito importante a representar os homens neste caminho da parentalidade. Então, muito obrigada por fazeres esse caminho, que eu sinto que abre portas realmente a todos os homens que querem ocupar com uma liderança mais saudável esse lugar que é chamado a ser realmente ocupado para que haja uma família saudável, para que haja filhos a nascerem com essa estrutura que muitos de nós não tiveram por parte do pai, não é? Então, como é que tu realmente unes aqui estes teus dois polos, que é a liderança, o legado, esse sentido de missão na parentalidade? Eu acredito, na verdade, que é a mesma coisa. Acredito que o ser líder ou ser pai está intrinsecamente ligado àquilo que é a parentalidade na sua essência, porque se nós formos à verdadeira essência da liderança e não a chefes, como se costuma dizer, ou responsáveis, ou gestores de equipas, mas a verdadeira essência da liderança, que pode ser tu, por exemplo, lideraste a ti própria, a ti mesma, a tua vida. Quando nós estudamos um pouco sobre isso, nós percebemos que está muito ligado à parentalidade. Primeiro começa tudo numa escolha. Começa tudo em nós querermos ser líderes, da mesma forma que nós temos que querer ser pais, não basta ter filhos. Aliás, há uma frase muito particular deste meu projeto, que é: ser pai é diferente de ter filhos, não é? Não é muito mais, é bem diferente do que apenas ter um filho, é presença, é tal liderança. E eu, quando falo na liderança, neste poder de nós escolhermos querer ser líderes, é no sentido em que liderar é um ato de amor para mim, é servir. E qual é o papel no mundo que mais serve senão um pai ou uma mãe? O papel que nós temos enquanto pais liga muito a algo que até possam ser religiosos ou não estou aqui a falar de religiões, mas liga a algo que vem escrito na Bíblia, que é o amor ágape, que é um amor que nós não esperamos retorno do mesmo, é um amor puro, é um amor que tu estás a investir
o teu tempo, a tua energia, a tua dedicação por alguém e não esperas ter retorno. É algo que não é egoísta, sabes? Não estás a fazer algo à espera que aquela pessoa te vá agradecer ou que te vá fazer o que quer que seja. Não, estás a fazer porque amas genuinamente aquela pessoa. E da mesma forma que os líderes deveriam fazer isso, a verdadeira essência da liderança, os pais também deveriam fazer isso, não é? Eu estou a dar tudo de mim para tu te desenvolveres como pessoa, para tu seres melhor pessoa, uma boa pessoa, para tu explorares o mundo, para tu trabalhares as tuas competências, não é? Isto é muito um trabalho de um líder, que é de guiar, que é de inspirar, que é de servir, e para fazer com que a pessoa a quem nós estamos a fazer isso seja o melhor que ela consegue ser. É muito nesse sentido. Sim, e aqui tu trazes esse ponto muito importante de fazermos isso com a nossa própria vida, não é? Então um pai, para ser líder numa família, precisa de ter começado a fazer isso consigo, de liderar a sua própria vida, e muitas vezes isso é também encontrar-se com a sua própria história, não é? Sem dúvida. Porque nós aqui começarmos a liderarmos a nós mesmos é também apaziguar-nos com muitas coisas da nossa história, e por isso não estarmos aqui em conflito também connosco mesmos, porque isso vai afetar, eu acho que isso é o que faz também um bocadinho essa diferença. A liderança saudável, há uma certa paz naquele cargo que nós ocupamos, e quando nós não estamos a trabalhar os nossos conflitos internos, nós estamos muitas vezes aqui a refletir dores, a liderar em dor, no fundo. Eu sinto que nós somos, como mães e pais, somos chamados a ocupar esse lugar de líder, mas podemos fazê-lo, lá está, nesse amor ou nessa dor também em conflito com o passado que nós tivemos, não é? Então esse caminho de liderança começa connosco mesmos, não é? Começa, e como é que tu sentes que um pai, que eu sinto que tu trazes muito essa voz do homem, e aqui é também esse chamado do homem olhar para si, que é uma coisa que, como nós falávamos, cada vez há mais homens a fazer esse caminho também muito feminino, de se encontrarem com as suas profundezas, de se encontrarem com as suas emoções, mas o líder é também alguém que está emocionalmente maduro, não é? Para poder entrar nessa paz e nesse amor. Essa maturidade nas suas emoções é esse requisito também de quem olha para si, de quem entra mais também no caminho de se encontrar com a sua própria mãe, com a sua própria origem, com a sua própria história, não é? E cada vez mais homens fazem também esse caminho de se apaziguarem com a sua história, para depois poderem reescrever a sua, muitas vezes de forma diferente, porque o pai está a ocupar agora um cargo na família, com uma presença, com uma... Não é? Antigamente, possivelmente, nós não tínhamos homens a mudar fraldas ou a participar nos partos tão ativamente como agora. Os homens também querem assumir esse lugar. Como nós dizíamos, são muito postos de parte, e agora o homem também está a reclamar o seu lugar. E para isso, essa autoliderança, esse reconhecer aquilo que ele pode e quer fazer, é o primeiro passo também de uma parentalidade, concordas? Sem dúvida. E tudo começa, como estavas a dizer há pouco, no autoconhecimento. Isso foi uma viagem que eu tive a partir do momento em que fui pai de uma forma consciente. Se calhar fazia-o inconscientemente antes de ser pai, porque sempre gostei muito de desenvolver-me, de procurar, de estudar. Mas a partir do momento em que somos pais, aqueles que querem ser, porque também há uns que não querem, atenção. Mas os que querem efetivamente ser pais e que fazem essa escolha, descobres ali um caminho de melhoria contínua, que é, de repente, tu tens ali duas pequeninas vidas, no meu caso específico, mas tens vidas que estão a olhar para ti, estão a olhar para o teu exemplo, estão a olhar para quem tu és. E eu particularmente, e contando especificamente a minha história, que é aquela que eu conheço melhor, chegou uma altura da minha vida em que fez-se esse clique, e eu acho que esse clique faz talvez não no momento imediato ao nascimento dos nossos filhos, mas quando eles começam a ter alguma interação connosco. E estou a falar do caso mais especificamente dos homens, quando eles começam a ter mais relação, mais algum sorriso, alguma fala, alguma provocação, e nós aí começamos a despertar para algumas coisas. No meu caso foi, por exemplo, um dia que eu chego a casa, o Salvador ainda mal falava, o meu primeiro filho. Cheguei a casa, ele estava a fazer lá uns rabiscos, uns desenhos, e a tentar mostrar, e eu lembro-me que eu estava a fazer scroll no telemóvel, estava a fazer scroll, ele ia fazendo os desenhos e depois começou-me a querer mostrar o desenho, e isto foi um momento-chave que me marcou profundamente. Eu estava a fazer scroll, todo contente, provavelmente
redes sociais, e-mails, focado no trabalho, o que quer que seja, ele começa-me a mostrar um desenho. Papá, ainda não sabia falar muito bem, mostrava um desenho, sim, está a giro. Até que ele põe-me a mão em cima do telemóvel, olha-me nos olhos, da forma meio atabalhoada dele falar, tinha cerca de 3 anos, se não estou em erro, ele disse, papá, pôs o telemóvel e olha-me nos olhos, que eu estou a falar contigo, sim. Assim, num português meio, ainda estava a aprender a falar, mas aquilo tocou-me profundamente e realmente comecei a pensar de outra forma para aquilo que eu estava a fazer, porque ele estava atento, eu é que não. E aquilo em mim despertou algo que eu ainda hoje sinto, que é, eu tenho que fazer melhor, eu tenho que dar o exemplo. Eu, quando estou com ele, eu tenho que olhar para ele, porque era precisamente algo que nós dizíamos. Faz parte do respeito e da educação, quando estamos a falar, olha-me nos olhos, não é? Ele naquele momento põe a mãozinha pequena de 3 anos no telemóvel e diz-me isto. Claro que eu emocionei-me, fiquei ali um bocado incomodado, mas aquilo despertou em mim, foi um dos primeiros momentos, não foi o único, mas foi um dos primeiros momentos que eu senti, ok, tu estás-me a ensinar a ser pai. Não são livros, não são cursos, não são formações, não posso ler este mundo e o outro, mas ele com aquilo despertou muito mais vontade de fazer diferente do que qualquer outra coisa que eu tinha feito até ao momento. E isso também abre aquele espaço de realmente nos sentirmos esse aprendiz na jornada da parentalidade. E o aprendiz é aquele que erra, é aquele que está distraído e que é chamado a atenção, mas neste caso pelo pequeno ser que temos ali connosco e que nós criamos, e isso também é a sabedoria de um líder. É o eterno aprendiz. É o eterno aprendiz, exatamente. Um líder nunca para de aprender. É sempre a pessoa que se coloca no lugar de aprendiz para fazer melhor, para poder ensinar. Portanto, é esse o papel que nós também devemos fazer ou ter como pais. E realmente nós, quando começamos a olhar para dentro e a perceber, por exemplo, meu filho ou a minha filha, há uns anos atrás, quando eu comecei a despertar para o que eles faziam, para as atitudes, para aquilo que eu fazia também, quando comecei a olhar para dentro, não é? Foi muito quando eles, por exemplo, sentavam-se na cadeira e tinham uma certa postura, diziam uma certa palavra, falavam de uma certa maneira. E eu, mas que raio? Será que isto foi na escola? Depois comentava com a minha mulher, Catarina, isto deve ter sido na escola, onde é que eles aprendem isto? Depois começava a ficar atento. Depois havia um dia que eu dizia essa expressão. Eu, ok. Depois dizia de forma repetida. Ou seja, eles olhavam para mim, copiavam o que ele dizia e eu nem sequer me apercebia que eu dizia, que eu fazia, percebes? Há coisas que nós fazemos de uma maneira tão automática que nem percebemos que somos nós que estamos a dar aquele exemplo aos nossos filhos. E de repente eu comecei a criar mais consciência, ou a tentar ter mais consciência das coisas que eu fazia, que eu dizia, e isso sem dúvida que nos leva para um caminho de autoconhecimento que depois pode ser profundo, porque percebemos, ok, eu se calhar não sou assim tão fixe, eu se calhar pensava que era melhor do que aquilo que sou. E depois tem o tal, as tais dores de crescimento, que tu depois reparas que se calhar tem aqui algumas coisas para melhorar em mim, porque eles estão a ver, começas a ganhar alguma consciência, e é um trabalho que às vezes pode ser um pouco dolorido, porque tu estás a tentar construir novos padrões na tua vida e na tua parentalidade, mas ao mesmo tempo bonito, porque depois, a partir do momento em que tu te conheces verdadeiramente, que eu acredito que a maior parte das pessoas não se conhece verdadeiramente, porque o ritmo da vida, estão a correr muitas vezes para lado nenhum, o trabalho, as empresas, as notícias, e às tantas não param para respirar, como há bocado estavam a falar da respiração, não param para respirar e para perceber, ok, onde é que eu estou, o que é que eu estou aqui a fazer com a minha vida, com os meus filhos, que tipo de pai é que eu quero ser, que exemplo é que eu estou a dar, que legado é que eu estou a deixar. E é muito importante quando simplesmente os escutamos. E quando olhamos para eles e estamos atentos ao que eles nos estão a mostrar. Olha, o caminho se calhar é este. Sim, é bonito quando percebemos isso. E receber tanto da parentalidade através disso, não é? Que realmente é um lugar de humildade tão grande. Eu sinto que é mesmo. Os filhos trazem aquela intimidade profunda que te vêem no teu pior e ainda assim não deixas de ser o meu exemplo, não é? Vais ser sempre a heroína e o herói. És sempre a heroína e o herói. E eu vejo-te
muitas vezes com os teus maiores traumas abertos para mim, não é? Em que quantas relações é que nós temos a oportunidade de fazer isto, ou em quantas relações é que nós continuamos a ser amados e a ser considerados os líderes, sendo que ali estamos com os nossos traumas abertos, com as nossas... Por isso a parentalidade traz esta intimidade da relação tão única e tão especial que só os filhos é que vão acordar aquilo. Claro que nós depois podemos desenvolver isso também em relações de casal, e o casal também é convidado a crescer com os filhos, não é? Sem dúvida. Mas essa intimidade tão profunda que os filhos nos pedem, que é eu preciso de vincular contigo, olha-me nos olhos, tu vais ser sempre o meu líder, ainda que vá ser comigo que tu vais cometer todos os erros, porque isso é inevitável, não é? Então isso traz essa beleza e isso permite-nos honrar tanto os nossos filhos, para eles também estarem naquele lugar de receber de nós com todas as nossas limitações, e como essas limitações também vão ser necessárias na vida deles, para eles depois poderem também transpor os padrões que nós lhes passamos, não é? Então esse trabalho geracional que nós começamos a fazer e que os nossos filhos também já beneficiam muito disso, ainda que vão sempre beber de um aprendiz, não é? E isso também é uma grande humildade que nós lhes podemos passar. Eu sinto que essa imperfeição inevitável à criação é o que a torna também muito rica, não é? Muito sempre com uma possibilidade de ser transformada, poder ser melhorada, não é? E eu sinto que o homem também precisa de... é quase como se o homem tivesse um gelo ainda mais acrescido do que a mulher, e por isso este caminho ainda lhe tocasse mais, ou ainda o convidasse a ir mais profundo, não é? Porque para o homem possivelmente é mais difícil reconhecer essas dores, é mais difícil reconhecer que erra, porque também foi mais recalcado nos seus erros, foi mais, não é? Aqui o padrão de exigência no homem é diferente de na mulher. Claro que a mulher também se masculinizou muito e também ficou muito exigente consigo própria, mas a mãe é sempre aquele lugar... de acolhimento, cuidar, de cuidado, e às vezes o homem encontrar também essa liderança cuidada, isso vai desconstruir muitas coisas da sua masculinidade, não é? Sem o que dúvida. É que tu sentes que a parentalidade te desconstruiu numa masculinidade mais machista, se é que podemos utilizar essa palavra aqui, ou numa masculinidade mais tóxica, de como tu a bebeste da sociedade? Estamos inevitavelmente numa sociedade muito dúvida. marcada ainda por uma energia muito predominante masculina, muitas vezes distorcida, não é? O que é que tu sentes que os teus filhos também te fizeram libertar dessas camadas de homem que tu sentiste que não te apoiavam nesse pai líder amoroso que tu agora querias ocupar? Por onde começar? Vamos lá listar. É uma boa pergunta. Na verdade... é uma questão interessante, porque eles desconstroem tanta coisa, e é bonito quando nós nos permitimos a isso e nós descobrimos um mundo mágico, principalmente quando um homem é pai de menina. Acho que a escala eleva-se ainda mais. Tu tiveste primeiro um menino? Eu tive primeiro um menino, então o que é que tu sentes? Depois tive uma menina. Eu ao início dizia em tom de brincadeira que o ter um filho rapaz é como jogar na Taça UEFA e as meninas é na Liga dos Campeões. Isto para falar especificamente dos homens, porque se um homem se permitir a ser pai, se tiver essa escolha de querer ser pai, é uma viagem profunda de desconstrução. De repente tu não queres saber se levas as unhas pintadas pela tua filha para o trabalho, como eu já levei, ou pulseiras que ela fez cor-de-rosa e que eu ando com elas, ou sei lá, seja o que for. De repente isso é normal e tens orgulho. Uma coisa que poderia ser quase ofensiva, foi a minha filha que fez. Eu não quero saber. Percebes? Aquilo é importante. É importante para ela ver que eu levei isso para o trabalho com orgulho, e já aconteceu. De repente tenho unhas pintadas de vermelho ou de rosa e estou no mundo corporativo, não é? E há de alguém que me diga alguma coisa que sei que poderiam dizer, mas da mesma forma que eu me permito ser pai, não me permito que não me deixem ser aquilo que eu quero ser para os meus filhos, que é mais leve.
Então eu tento ter esse posicionamento, mas sei que há olhares, sei que há muitos homens que sofrem disso, mas construí-me muito nesse sentido de eu posso estar de fato e gravata, mas vou na mesma brincar com os meus filhos, porque se eu sujar o fato, arranja-se outro, limpa-se, percebes? Eu já dei por mim a estar de joelhos de fato na areia do parque e as pessoas estarem a olhar para mim tipo, quem é aquele maluquinho? Percebes? Sim. E tu aqui trazes dois mundos muito importantes, que é muitas vezes o homem também assume esse lado mais corporativo na família, ou quando vem uma criança e o homem é que trabalha e a mulher fica ali, havia muito esse padrão, não é? Claro que cada um é livre de organizar a sua dinâmica familiar, mas ainda há muito ainda se associa muito o homem a a energia masculina, a essa providência, não é? E que a mulher também tanto precisa naquele momento, não é? Naquela vulnerabilidade, essa providência do homem é importante, independentemente da forma como ela acontece, mas isso leva muito o homem para a dinâmica também mais corporativa, e tu sentes que há é como se o pai tivesse de ficar à porta desse mundo corporativo, não é? E eu acho que isto é sentido por homens e mulheres, mas certamente por homens acaba por ser também muito forte, não é? E incita os homens a deixarem mais de ser pais, não é? Porque isso não entra aqui, não é? Tu tens de continuar a ser o provedor, mas esse teu lado de pai é difícil entrar aqui, não é? Então também se parte pedra nesse sentido, não é? Completamente. Eu conheço vários casos muito particulares onde, por exemplo, o pai chega ao pé do responsável dele e diz, olha, tenho uma consulta amanhã com o meu filho, era só para te avisar que pronto, vou à consulta com ele. E o responsável pergunta, então onde é que está a mãe? Isso é função da mãe. Sim. Eu não sei o que é que pode haver mais tóxico do que isto, não é? A partir do momento que tu és pai, estás a dizer que vais a uma consulta com o teu filho e ele traz a mãe porquê? Porque tu és pai, tu não sabes o que é que está por trás. A mãe pode estar simplesmente a trabalhar e tu a exerces o teu papel de pai. Mas a mãe também pode ter falecido. Percebes? Há aqui um grau de empatia que simplesmente às vezes não existe. Da mesma forma como eu conheço de casos que vão partilhando comigo depois nas redes sociais ou em off, mensagens, conversas, o que for, de casos que o pai vai fazer o seu papel com um filho já na consulta, por exemplo, em que a médica diz, onde é que está a mãe? Aconteceu alguma coisa no parto? Morreu? Isto acontece. Sim, portanto, depois também há este lado, que o homem que tenta, ou seja, não teve o exemplo, está num ambiente tóxico, mas vai contra a maré e faz o seu papel, porque... E eu celebro isso. Às vezes há pessoas que dizem, mas ele está só a fazer o seu papel. Sim, mas está a fazer. E há quem não faça. Ele está a fazer, ele está-se a chegar à frente, ele está presente. E às vezes há aqui eu percebo, ok, está a mudar fraldas, não faz mais do que o seu papel. É verdade, não deixa de ser verdade, mas está a fazer. E não é comum ser feito. A questão é essa, se é o seu papel mas também temos que celebrar, acho que também temos que dar valor quando é feito, e muitas vezes não se dá. Há aqui também alguma toxicidade quando se fala, ok, o pai está a fazer o básico, é só o básico. Ok, mas o básico não era feito e agora está a ser feito. Portanto, vamos aplaudir isso, mas vamos puxar ainda mais para cima, para igualar os papéis, porque claramente não são iguais, sobretudo na carga mental feminina, não é? As preocupações, a casa, ocupar no frigorífico, a comida, isto recai muito sobre a mulher. E muitas vezes no mundo corporativo, quando fazem perguntas, por exemplo, às mulheres de está a pensar em ser mãe, numa entrevista, que eu acho isso desprezível, mas se calhar se pensassem que quando uma mulher é mãe, da mesma forma como um pai, mas quando uma mulher é mãe ganha skills de liderança que se calhar não ganhava no mundo corporativo, porque aprende a gerir tempo, aprende a gerir pessoas, aprende a gerir rotinas, aprende a dar feedback, aprende a comunicar, aprende a ter escuta ativa. Tudo isto é ser líder e tudo isto é ser mãe. Sim. Eu acho que a parentalidade é a maior escola de gestão, a maior escola de tudo o que tudo que envolve relações humanas, de tudo o que envolve é a escola de desenvolvimento pessoal, é a escola
porque estamos ali realmente a lidar primeiro connosco mesmos e depois com aquele ser que traz tanto de nós mesmos, não é? E o que é que tu sentes realmente que um homem está a romper, não é? Quando há toda uma geração, e eu vejo muito isso a acontecer e também vi muito isso no pai da minha primeira filha, não é? E às vezes demora claro. A que até na própria história do homem, não é? Eu posso retratar aqui um bocadinho da minha primeira experiência. Nós não foi uma gravidez planeada e depois foi muito difícil integrar o pai na minha primeira experiência de parto. O pai não esteve presente porque optámos por ser assim, e só a partir dos 2 anos é que foi realmente uma parentalidade mais assumida, e hoje em dia é também um super pai, não é? Mas realmente o tempo que a criança leva também até a ter uma comunicação connosco, e o tempo que o pai demora a integrar isso, não é? Eu sinto que para a mulher, por estar grávida, é mais instantâneo, e às vezes a mulher também fica um bocadinho sentida. Eu passei por isso, ficar muito sentida por eu já estar imersa naquilo, sim. Ele ainda a leste do que se estava a passar, não é? Mas realmente aí nós depois terminámos a relação, e isso também afeta, porque realmente é preciso ser através da relação e da mulher que o homem entra nesse mundo da gravidez e do parto, e é a abertura do homem, mas também com essa ponte para o universo feminino, porque sem dúvida que se chega aos filhos pelo universo feminino da mãe, não é? Certo. Naquela fusão mãe-bebé. Então é normal que o pai muitas vezes só sinta ou só cai a ficha, não é? Ou quando vê o bebê cá fora, ou quando o bebê começa a falar, ou quando o bebê começa... Às vezes é muito mais tarde. Sim. Quando começa a ter alguma interação. E está tudo bem. Às vezes não se dá aquele clique porque de repente aparece ali um bebê, ok. De onde é que veio este bebê, não é? E agora, o que é que eu faço com ele? Como é que eu crio uma conexão? E é normal. Se calhar só quando começam a falar, ou quando começam a sorrir, quando tu dizes alguma coisa e tu aí já te sentes, olha, ele sorriu para o pai, não é? Só quando começas a ter uma interação, nem todos, alguns sentem logo, todas as pessoas reagem de forma diferente, mas a verdade é que muitas vezes isso acontece, quando há uma interação, e aí é que tu te entregas porque ele está a reagir perante aquilo que tu fazes. Tu fazes umas cócegas, ele ri-se para ti, ou começa a palrar, e aí tu já começas a criar alguma conexão, e isso acaba por ser normal. E depois há outra coisa que é, muitos se calhar, por causa de tudo o que vivemos para trás, do conceito do trabalho industrializado, o homem de ser o provedor, do sustento na família, de chegar a casa, ok, está tudo bem, palmadinhas nas costas, portaste bem, se não portaste bem levas um enxerto de porrada. Portanto, isto era a figura parental há uns anos atrás. Não eram todos. Tenho bons exemplos, por exemplo, na família que não o fizeram. Mas depois há outros que não têm um exemplo. Ou seja, eles não têm uma figura para trás com que para que possam olhar e dizer, ok, isto é mais ou menos o guia, eu vou fazer isto de forma consciente ou inconsciente. E há muitos que não têm isso, então o processo demora mais por causa disso. Eu posso dar o meu exemplo específico, que acho que pode ser importante. Eu, por exemplo, fui abandonado pelo meu pai quando tinha meses de idade, muito, muito pequenino. A minha mãe sofreu de maus tratos por causa do meu pai biológico, tanto do meu pai como dos meus avós paternos. Portanto, teve ali... eu tive um primeiro início de vida, e a minha mãe, a querer ser mãe pela primeira vez, bastante complicado por causa de tudo isto que aconteceu. E eu não tive pai, não tive uma figura paternal, pelo menos biológico. Depois acabei por ter o meu padrasto, acabei por ter o meu avô, que foram figuras muito importantes. Mas um pai mesmo, que eu tivesse ali, tirando o meu avô, que depois acabei por viver com os meus avós, eu não tive. Ou seja, eu não tive um exemplo presente todos os dias da figura masculina do pai. Tive do avô, mas nunca é a mesma coisa, claro, não é? Claro. É diferente. Já tinha outra idade, já tinha tido filhos, pronto, já era outro tipo de experiência. E acaba por demorar mais tempo por causa disso, possivelmente. Eu próprio, que tenho um projeto que fala de parentalidade, paternidade, é difícil ser pai. Eu costumo dizer que só é difícil para quem quer ser bom pai. Muitas pessoas dizem, não,
ser pai ou mãe, isto é fácil. Não é fácil. Sim. Não é. Aliás, eu acho que mas não é fácil. A prova de que tu estás mesmo comprometido com isso é deparar-te com a dificuldade que é, quando tu te deparas com a dificuldade que é criar um ser, liderares, lá está pelo exemplo, e transformaste a ti próprio, tu estás mesmo em confronto com a dificuldade da transformação e com o mundo adulto de manusear aquilo que é difícil, não é? Era o que tu estavas a dizer há bocadinho, nós temos uma oportunidade única de ter, pela primeira vez, pessoas que adoram-nos, que só querem estar connosco, nós podemos fazer alguma asneira e não nos comportarmos como deve ser com eles, ou falar de uma forma, às vezes ir ao extremo de se calhar levantar a mão quando não o deveríamos ter feito, ou de gritar porque estamos cansados do trabalho, e eles depois acabam por levar com isso, infelizmente, e no minuto a seguir está tudo bem porque eles adoram-te. E nós temos uma oportunidade única de criar um vínculo incrível com os nossos filhos que nós não temos com mais ninguém. Podemos ter com relações, é verdade, podemos ter com pessoas que nós amamos, com a nossa família, mas igual aos filhos nós não temos. Eles perdoam-nos tudo, mas não vão perdoar para sempre, porque a infância é muito pequenina e nós às vezes pensamos que temos tempo e de repente já tem 7 anos como o meu e vai fazer 8 daqui a um mês. E de repente começa a ver a galeria de fotos de há 7 anos atrás e começa a perceber, bolas, isto passou muito rápido. E de repente começam a entrar na primária e nós já não vamos ser os favoritos deles porque têm professores, porque têm outros amigos que são fixes também, e nós já não somos tão fixes. Mas o professor disse aquilo, ela ensinou-me isto. E já não és só tu. Portanto, nós temos ali uma margem muito curta para criar uma relação com eles. Há quem diga que os primeiros 5 anos de vida são aqueles mais importantes para criarmos a conexão. Eu acredito que sim, mas isso tem que ser alimentado para sempre, não é? Isto é o nosso cargo de responsabilidade em que nós simplesmente não podemos desvincular o contrato. Nós assinamos um contrato e é vitalício, é sem termo. É o contrato... É o único contrato assim, não é? Em que nós assinamos, sou pai, eu não vou ser pai durante uma semana, durante 3, 4 anos, é para sempre, não é? É algo que vai fazer parte sempre de ti, queiras ou não ser pai, queiras ou não ser mãe, queiras ou não liderar esse projeto de vida, isso vai estar sempre marcado. Sempre impresso, mesmo que lá está, haja essa escolha de ter filhos mas não ser pai, isso também já está a moldar a história, assim como também a tua história moldou também muito daquilo que é depois o teu caminho, não é? Sem dúvida. E isso já é uma forma de marcar o outro, já é uma forma de todas as nossas escolhas vão inevitavelmente marcar a vida dos nossos filhos, não é? Sem dúvida. E isso é que nos faz tanto olhar para esse poder de escolha que nós temos. Sem dúvida. O que quer que tu vás escolher vai impactar o teu filho, então o que é que tu realmente queres escolher, e isso devolve-nos a essa autoliderança, não é? Sem dúvida. E isso traz-nos constantemente este aprendiz, como nós dizíamos, das dúvidas. É tão difícil porque nós nunca temos aquilo que nós queremos alcançar, que é a certeza absoluta de alguma coisa. Eu acho que a parentalidade é aquilo que nos traz mais dúvida, no sentido que tu nunca tens a certeza daquilo que tu estás a fazer. Claro que tu podes sentir, ok, este é o caminho que eu quero seguir, e a parentalidade consciente, ok, eu sinto que realmente, mas por exemplo, faz sentido, mas por exemplo com a minha filha, isto é tão engraçado quando eles nos começam a devolver isto, a minha filha mais velha, eu sempre tive muito aquela visão de, ok, dentro daquilo que eu escolho para ela, ela pode escolher o que ela quer, não é? Então, ok, queres isto ou queres aquilo? E eu chego a um momento em que ela me diz, mãe, eu estou farta que tu me faças essas perguntas. Então eu fiquei mesmo assim, a sério, tipo, eu pensava que estava a dar essa liberdade de escolha, e ela simplesmente estava a fazer esse pedido de escolhe tu por mim, tipo, claro que era uma escolha limitada, mas e eu percebi o quanto a irritava eu não lhe dizer, olha, é isto que tu tens hoje para ti, não há A nem B, é isto. Então acaba por ser uma escolha também. Acaba por ser uma escolha. Ela escolhe que tu escolhas para exatamente. É mas válido. lá está, como nós estamos sempre a ver com outro prisma aquilo que nós achávamos que era aquilo, não é? Então ela trouxe muito isso como exemplo, não é? Ou seja,
os filhos também nos dão nós guiamos, mas eles também nos dão pistas sobre o caminho que nesta dinâmica funciona para nós, não é? E por isso é que traz tanta incerteza e tanta transformação, não é? Como nós falávamos também. E culpa, não sei como é. Nós falamos muito de culpa materna e culpa paterna, como é que está desse lado? Como é que está? Igual. Sentes que é igual? É igual, mas se calhar não tão falada ou não tão partilhada. Exato. Mas sente-se muitas dores na culpa. Eu sinto culpa todos os dias. Mas, de certa forma, eu ia dizer que já fiz as pazes. Não fiz, eu estava a mentir. Eu não quero estar aqui. É um caminho de pacificação. Sim, mas é um processo de todos os dias. Ok, eu fiz isto, mas é teres consciência. Eu sei que fiz, eu sei que está errado e eu posso pedir desculpa. Desculpas não se pedem, evitam-se, costuma-se dizer, mas acho que também te abre uma porta de vulnerabilidade de, ok, nós vamos errar e se eu te pedir desculpa tu também vais perceber que faz parte, não é? Porque nós não vamos estar sempre bem e acho que temos que ter a consciência que nós vamos ter dias maus, se calhar vamos descarregar muitas vezes em quem nós gostamos porque é com quem temos mais confiança para mostrar quem nós somos. Nem sempre estamos num lugar de plena luz e alegria, às vezes também estamos num lugar de escuridão. E até que ponto isso também não é importante que eles vejam essa verdade, não é? Até que ponto eles não nos podem ver a chorar? Até que ponto eles não nos podem ver em situações de desespero? Porque eles vão ter isso na sua vida, não é? Portanto, se nós se calhar reprimirmos alguma dessa nossa verdade, eles se calhar vão para o mundo real e percebem, espera lá, meu pai nunca chorou. Ou a minha mãe nunca mostrou que há algum tipo de fraqueza. Mas se calhar aquilo depois consome cá dentro, não é? E sentimos muita culpa. Eu pessoalmente sinto culpa todos os dias, em diversas áreas. Há uma coisa que eu digo e de repente eu não devia ter dito aquilo, ou estou cansado e levanto a voz e eu não devia ter levantado, percebes? Eu sinto muita culpa, muita, mas percebo que ou tenho a consciência que faço isto e que vou fazer melhor. Vou fazer melhor. Uma das coisas que eu sentia muita culpa, eu não tenho problemas em falar sobre isso, eu gosto tanto de partilhar as coisas boas como as não digo más, mas as reais, sim, que todos têm, que é o de criar expectativas. Eu dei por mim a criar expectativas para os meus filhos. Criar expectativas. Eles tinham que ser daquela forma, ou tinham que fazer isto, quando na verdade eles são uma pessoa individual. Eles não são uma extensão minha. Quer dizer, são e não são, mas são uma pessoa individual, têm os seus gostos, têm a sua forma de estar, a sua forma de comunicar. E quem sou eu para estar a dizer, não, tu vais fazer isto, ou não, tu devias falar desta maneira, ou tu não devias sentar assim, percebes? E é feio quando fazemos isso, porque nós, na vez de estarmos a conhecer uma pessoa, eu já não lembro quem é que disse isto, não vou estar a dizer nomes porque não tenho a certeza, mas há uma frase muito interessante de alguém que disse que nós temos que adotar os nossos filhos. Isso é muito bonito, sim. E é a maior verdade de todas. Todos os pais deviam adotar os filhos. Todos. Porquê? Porque nós estamos a conhecer aquela pessoa que de repente chega à nossa casa, ou já estava em casa, no teu caso que tiveste o parto em casa, mas a verdade é essa, que tu quando chegas a casa e de repente tens ali uma pessoa nova, tu queres conhecer aquela pessoa, tu não vais querer moldá-la à tua imagem, e muitas vezes nós caímos nesse erro. Sim. Não é? Estar ali a lapidar. E eu sinto que a própria expressão do mau comportamento, quando se está-se a portar, a própria expressão do mau comportamento... Tens que ser obediente. Exato. Porquê? É mesmo essa expectativa de eu espero de ti um comportamento e tudo o que não for o que eu espero é mau, não é? Agora vou agarrar uma coisa antes que me esqueça, desculpa interromper-te, mas acho que é importante. Estamos a falar de liderança, não é? De uma forma geral. Sim. É claro que a liderança apanha aqui várias áreas, a parentalidade também. Vamos refletir sobre um ponto. Nós queremos que os nossos filhos nos obedeçam, não é? Eu digo, tens que sentar ali, ponto. Mas depois vamos para o mundo corporativo. E de repente, no mundo corporativo, nós queremos que eles tenham um espírito crítico. Mas ele está-me a questionar porque é que se senta ali. Isso não é bom. É chato, porque mexe. Eu tenho autoridade, eu sou líder, eu sou o pai. Tu tens que fazer o que eu digo, não é? Mas quem és tu
Sim, sim. Quem és tu, Para usar. seu pedaço de gente, para estares a dizer que não vais fazer, não é? Que falta de respeito. Mas agora vamos virar o jogo. Mas isto é um processo complicado, Sim, não é? sim, De perceber. sim, sim. Que é, de repente, ok, ele põe em causa aquilo que eu digo. Mas isso é bom. Porque ele está a ter um raciocínio de, mas porquê é que eu hei de fazer isso? Está a ter um pensamento crítico. E é algo que se calhar falta hoje em dia. A rebeldia é uma coisa revolucionária e é aquilo que transforma, não é? É eu não chato. conheço nenhum líder que não tenha traga tido essa energia isso. da rebeldia Sim. dentro de si. Não há ninguém que venha romper um padrão que não seja o rebelde da família. Exatamente, que não não é? seja disruptivo, porque depois imagina, tu vais para o mundo corporativo, queres fazer diferente, queres fazer melhor, mas só fazes aquilo que te pedem. Olha, imprime 30 folhas sobre um processo qualquer. E tu vais e imprimes, mas não fazes ideia porque é que estás a fazer. Sim, E na sim, maior sim. parte das empresas, as pessoas não sabem ideia, não fazem a mínima ideia porque é que estão a fazer o que estão a fazer. Qual é o propósito? E se nós conseguirmos, de certa forma, arranjar um equilíbrio entre, ok, eu estou-te a orientar, estou-te a guiar, estou a educar-te, mas ao mesmo tempo eu posso conseguir fazer com que tu sejas também crítico, porque é bom trabalhar isso, isto estimula a criatividade, estimula o teu pensamento crítico para resolver problemas. Que é, ok, isto está a acontecer, mas porquê? Mas porquê que isto, o que é que deu origem a isto? Porquê é que ele me está a fazer esta pergunta? Porquê é que ele está a ter este comportamento? Porquê é que eu tenho que fazer isto agora e não posso fazer depois? Percebes? Isto é muito importante. Mas é claro que mexe com o nosso ego, porque Lá nós estamos está. a educá-los e queremos ser o exemplo e queremos ser a autoridade e de repente ele diz, não. Sim, 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 Mas será sim, que sim. isso não é importante? Eu acho que isto está muito agregado à liderança também. E aí é que realmente revela o líder cá em ti quando tu estás a trabalhar com pessoas criativas, e seja criativo revolucionário, Seja o que rebelde, for, não é? criatividade é resolver problemas. Exatamente, exatamente. E eu sinto que isso abre mesmo aqui esta janela da parentalidade, que é um grande desafio, não é? Que é lidar com aquilo que nós consideramos mau, que é aquilo que vai para além das nossas expectativas, não é? Porque nós temos muito essa visão de uma criança fácil é aquela que obedece e uma criança difícil é aquela que nós não conseguimos moldar, não é? Mas há aqui esta linha ténue entre realmente não abandonar e... Porque depois há muito isto, ok, eu não consigo liderar este mau comportamento, eu rotulo como mau, isso abre uma dificuldade em mim de lidar com aquilo, então muitas vezes caímos para o outro lado, Isso. que é abandono. Isso. E aqui sinto que andamos aqui neste ponto entre autoritarismo e permissividade, que é eu tão depressa quero ser essa pessoa muito rígida, como não conseguindo sê-la porque não consigo mudar o comportamento do outro. Às Faz vezes o que tu quiseres. entramos no outro lado de olha, desisto, não é? Sim. Então não estamos realmente nesse. Eu sinto que o líder traz esse meio termo, que é nem está nesse. É autoridade, mas não está nesse autoritarismo e também não está nessa permissividade de se anular a si próprio nas direções que dá, não é? Porque se nós formos a ver, isso acaba por ser uma falácia, porque nós não conseguimos controlar o comportamento de ninguém e achamos que vamos conseguir controlar o comportamento dos nossos filhos. Um líder não controla o comportamento da sua equipa. Tu não, por exemplo, vais pedir para alguém fazer o que quer que seja. A pessoa diz que não. Vais fazer o quê? Obrigá-la? Percebes? Dá-lhe uma chinelada. Não é? Percebes? Vais Sim, dar uma sim, palmada sim, no rabiosque porque não fez uma tarefa. Estás a perceber? Nós não controlamos isso. Sim. E nós caímos na falácia de achar que vamos controlar os nossos filhos. E ficamos frustrados E connosco. ficamos frustrados. Por isso é que ser pai é tão difícil. E achamos que somos mais mães ou mais pais porque Por não causa- isso. conseguimos moldar o comportamento Isso. deles, não é? Ou seja, é muito na parte de nós conseguirmos efetivamente ser um exemplo, e é aí que está a parte difícil. Não é fácil seres um exemplo positivo. Não é fácil chegares a casa cansado e brincares. É difícil. Porque a tua cabeça está a mil. Há um exercício muito giro que eu lembrei-me agora a falar disto e que pode ajudar, por exemplo, pais que vêm e tiveram aquela reunião, é trabalhar as transições. E isto aprende-se na alta performance, e tudo o que aprendo no mundo corporativo, e seja na liderança ou em alta performance, seja o que for, levo para a família, porque acredito que o verdadeiro sucesso é na família e não é noutros sítios. Nós não conseguimos estar bem em lado nenhum se não estivermos bem em casa, ponto.
Nós não conseguimos ter um botão, não, agora vou para o trabalho, porque a minha vida pessoal fica fora do trabalho, mas de repente morre-te um familiar e consegues estar bem? Ou acabas tudo com a tua mulher ou com o teu marido e está tudo bem? Vais trabalhar bem? O teu filho está doente, vais trabalhar bem? Não há um botão. A vida é um conjunto de coisas gigantes. E acredito que a família é o nosso verdadeiro sucesso. Quando conseguimos chegar a esse ponto, acho que nós vencemos na vida. Isto para chegar ao quê? Estamos cansados do trabalho. Há um exercício muito interessante que é, antes de chegarmos a casa, isto funciona no trabalho, seja onde for, antes de chegarmos a casa, antes de entrarmos, nós vamos com aquele mood, não é? Uma reunião com o chefe, eu estou desesperado, ou o dia correu-me pessimamente mal, antes de entrar, mesmo no carro, na garagem, quem tiver garagem, antes de entrarmos, seja o que for, dentro do carro, respiras fundo, ok, que tipo de pai é que eu quero ser? Que tipo de mãe é que eu quero ser? Que tipo de marido, mulher é que eu vou ser agora? Eles têm que levar com este mau feitio, percebes? E antes de entrar em casa, fazer essa transição, é trabalhar as transições, que é, vou respirar, vou-me situar, e uma coisa muito gira, e que tem um efeito brutal no nosso corpo, é, tu estás com um semblante baixo, tu estás cansado, não é? De repente fazes isto. Rapidamente o teu semblante muda. Pode parecer parvo, eu sei. De repente estás a sorrir para uma porta antes de entrar em casa, mas muda. Há um vídeo muito giro que eu vi, não sei se foi no Instagram ou no TikTok, um professor que vinha de aula para aula e de repente ele para antes de entrar na sala de aula, porta fechada, olha para a porta e abre a porta e lá vai ele ter com os 30 ou 40 alunos. E é isto que é trabalhares, por exemplo, as transições da tua vida. De uma situação complexa que tiveste e vais para outra que tens de estar minimamente animado ou de bom humor, é fazer essa pausa. Claro que não é fácil, nós sentimos, não é? Mas se tiveres consciência, ok, eu estive nesta situação, mas a pessoa a seguir não merece. E às vezes é o que nós fazemos, inconscientemente, faz parte, mas às vezes não merece que nós gritemos ou estejamos impacientes, quando o motivo disso não são eles, é o que está para trás. É um exercício que nós podemos fazer, é só parar para pensar, ok, que tipo de atitude é que eu vou ter ao entrar em casa, não é? Para nós não irmos já naquela comboio de fúria. Fazer a preparação, não é? Nós, por Pode exemplo, ser segundos. Pode ser segundos. Nós também sabemos que quando vamos buscar a nossa filha mais velha, a transição dela escola-casa é sempre desafiante. Então nós já nos preparamos para aquele desafio. Temos consciência disto, vai ser um momento crítico. Então o que é que nós precisamos de reunir para sustentar aqui este momento crítico? Essa preparação e previsibilidade, eu acho que também ajuda muito. E tu aqui trazias uma coisa que me fez realmente também acordar esta percepção de que muitas vezes nós sabemos que as crianças fazem isso, elas acumulam muita coisa do dia-a-dia para descarregar no seu ambiente seguro, e o ambiente seguro é os pais, não é? Por isso é que há aquela coisa, olha, chegou a mãe, pronto, já estragou tudo, estava tão bem, pronto, ou o pai, quando também tem esse vínculo seguro, mas claro que nós, e agora trouxeste-me essa percepção também, que nós também muitas vezes acumulamos muita coisa do dia-a-dia e o nosso ambiente seguro, ou seja, aquele amor incondicional que nós sabemos que este não me vai destornar, mãe eu vou ser sempre, não é? Então é ali que eu vou abusar desse vínculo, porque é um efeito para os dois, só que enquanto eles são as crianças e devem fazer isso connosco, nós somos os adultos e não devemos fazer isso com eles, temos outros recursos, eles têm-nos a nós temos muitos recursos, mas como é um ambiente, como é uma relação tão visceral, tão profunda, nós também usamos as nossas feridas para ser curadas ali com eles, e os nossos filhos não estão nesse papel de nos curar, ainda que nós estejamos nesse papel de acolher as feridas dos nossos filhos, não é? Eles não têm essa função de nos regular como nós temos a função de os regular a eles, não é? E isso é que dá também esse lugar de líder ao líder e de liderado ao liderado, não é? Sem dúvida. Então também trazer este alerta de quando é que nós estamos realmente a abusar daquela relação que nós sabemos que é mais segura de todas, às vezes até mais segura do que o marido ou a mulher, e ali eu sei que por medo da perda não vou tão longe, mas com os filhos vou mesmo longe porque sei que eles me vão amar sempre, não é? Sem dúvida. Mas isso está a trazer, não estamos a respeitar aquela relação com aquela criança, estamos a abusar do vínculo
por ela ser dependente, não é? E eu também vi uma frase, também já não sei onde é que foi, acho que foi no Instagram, que dizia muito isso, que é a forma como tu trataste os teus filhos quando eles eram dependentes vai-te ser devolvida quando eles forem independentes, não é? Ou seja, interessante. É muito interessante, porque nós abusamos muito dessa dependência emocional deles quando nós não encontramos essa nossa também independência emocional para escolher, ok, onde é que eu posso libertar esta tensão, que transições é que eu posso fazer, em que pessoas realmente adultas é que eu posso ancorar-me quando preciso, quando estou também na minha pequenez ou na minha infância ou nas minhas feridas, não é? Então, esse respeito desse vínculo com as crianças é preciso também termos muito essa consciência, e essas transições são muito úteis para não entrarmos logo naquela, porque inevitavelmente nós vamos descarregar onde é seguro. E isso é válido para os nossos filhos, mas não é válido para nós na relação com eles, porque aí estamos a sair do líder e depois entramos aqui a querer compensar sendo autoritário ou sendo permissivo, não é? Porque já não estamos nesse lugar de adulto e o adulto é o líder, não é? Este podcast tem o apoio de Cartas Chimbaleia. Queres transmitir calma e tranquilidade aos teus filhos? Viver momentos de harmonia e qualidade em família? A sério, mãe? Este diz, sou tão grande que consigo tocar no céu. As cartas de yoga e meditação Chimbaleia são perfeitas para promover momentos de conexão, com afirmações positivas, respirações, posturas, mantras e muito mais. Eu sou calma. Eu sou calma. Eu estou calma. Eu estou calma. Eu confio em mim, eu sou capaz. Eu confio em Deus. Vê a magia acontecer, a vida a brilhar e o amor a crescer. Olha, eu durante uma fase da minha vida, eu descarreguei um bocadinho neles, porque estava a passar uma situação muito complicada, que eu tive uma situação há 2 ou 3 anos, na minha casa, em que as obras foram abandonadas, em que tivemos sem telhado, tivemos sem portas, janelas, qualquer pessoa podia entrar em casa. Tivemos momentos difíceis em que eu tinha literalmente de pegar neles ao colo e andar sobre entulho e sobre pedras para os levar à casa de banho. Portanto, passámos por momentos difíceis, ainda não está 100% resolvido, mas a verdade é que no meio desse lodo em que eu me sentia, e fui para uma zona um bocadinho cinzenta e acabava por descarregar nas pessoas em que eu mais gostava. E eu tinha por hábito acordar um bocadinho mais cedo, que é para ter o meu tempo, na fase em que eu estava a dar a volta à situação. Houve uma altura em que acordava antes de todos acordarem para eu ter o meu momento, treinar, correr, beber o meu café em silêncio. E houve um dia, e este foi uma grande aprendizagem que eu tive da minha filha, que toca um bocado nessa parte que estávamos a falar agora, das tais transições e nós darmos o nosso melhor para os nossos filhos. Um dos momentos foi quando eu estava a beber café de manhã e a Camila chegou, acordou um bocadinho mais cedo, estavam todos a dormir, estava a beber café e eu estava a sentir ódio pela casa. Eu estava mesmo numa zona complicada em que qualquer coisa que acontecesse, a culpa era da casa. Sendo que a casa são só paredes, não é? A casa não tem ação nenhuma. Mas o momento e tudo aquilo estava-me a afetar bastante. E houve um momento-chave, e eu até falo dele sempre numa palestra minha, e é importante partilhar porque a mim marcou-me muito. Aquele do Salvador e este da Camila. Foram momentos muito importantes na minha vida. Este específico, estava a beber café, ela chega ao pé de mim e pergunta se pode beber o leitinho dela ao pé de mim. Eu, claro, fiz-lhe o leitinho e comecei a beber o café. E eu pensar sempre na casa. Está-me aqui a remoer, então perguntei, tu gostas desta casa? À espera que ela dissesse que não, como é óbvio. E ela, sim. E eu, ok. Eu bebo café, olhar para a janela, ok. Não, mas a sério, do tipo, o que é para gostar nesta casa? Já tínhamos passado por tantas dificuldades. A casa toda partida, não é? E eles lá no meio, pó, sujidade, tudo o que possas imaginar de mal aconteceu. Mas o que há para gostar nesta casa, Camila? O que é que tu gostas nesta casa? O que é que gostas mais? Só para o pai perceber. Estava mesmo a falar no sentido, diz-me que não gostas, por favor. Eu queria validar as minhas emoções. E ela diz-me, papá, o que eu mais gosto nesta casa é de brincar contigo. E a partir do momento em que eu ouço isto, não percebi logo, mas aquilo em mim teve um efeito profundo de, ok, o problema não é a casa, sou eu.
Não é a casa que está a falar mal para eles, não é a casa que está sem paciência. E quando ela me disse que a principal coisa que estava naquela casa não era o quarto, não era brinquedos, não era a televisão, não era o que quer que seja, era brincar com o pai, tu aí tens que mudar o chip. E eu aí, esta mensagem toca-me bastante, porque ela estava automaticamente a dizer que a minha casa é onde o coração está. Ou a nossa casa é onde o coração está. E o coração dela estava comigo. Portanto, eu podia estar sem telhado, podia estar sem janelas, podia estar sem porta, mas de repente a minha filha, ela só queria brincar comigo, percebes? O resto não importa. Não importa se temos lixo ou entulho ao lado. Eu só quero ir brincar contigo. Isto é impactante. Porque ela, quando me diz isto, eu percebo que, ok, ela está a escolher olhar para o lado positivo. Ela está a escolher querer brincar comigo e não se preocupar com tudo o que está a acontecer. E isto leva-me a um livro que foi muito importante na altura, um livro que se chama O Homem em Busca do Sentido, que fala dos campos de concentração em Auschwitz, de um psicoterapeuta chamado Viktor Frankl. E eu, na altura, precisava de um sentido, não é? Precisava de uma orientação. E de repente, olha, por que não? O título, O Homem em Busca de Sentido, o que é que vai dar? Mas livro fininho, olha, bora lá, vamos ler. Eu gosto muito de ler, tenho uma paixão por livros. Então comecei a ler o livro e há uma certa frase que eu, depois de ter esta conversa com a Camila, eu li o livro pouco tempo depois, e há uma frase que eu liguei àquilo que ela tinha dito. E Viktor Frankl diz a uma certa altura que a maior escolha ou a maior liberdade que nós podemos ter, e talvez seja a última das nossas liberdades, é nós escolhermos como reagimos perante as adversidades da vida. Não sei se estou a traduzir ou a citar literalmente o que ele disse, mas está muito perto disto. E ele fala lá precisamente na escolha. Tu há bocado tocaste nas escolhas. E nós fazemos cerca de 35 mil escolhas por dia. Em média, um adulto. Há estudos que revelam que nós fazemos cerca de 35 mil escolhas por dia. E de repente aquela pequenina estava-me a ensinar a escolher ver as coisas boas, a aprender com as coisas más que nos acontecem. É uma escolha. E depois de ler aquilo, lembrei-me de Camila. Bolas, ela está a escolher. Está a escolher a forma como está a reagir, apesar do caos todo. E isto foi uma aprendizagem profunda que ela me deu, que os meus filhos me dão todos os dias, que é, eu posso escolher. E agora qualquer coisa que me aconteça na vida, que seja, por muito difícil que seja, eu vou escolher resolver, eu vou escolher dar o exemplo como pai, como líder, como homem, eu vou escolher fazer melhor. E aquele foi um ponto-chave que ficou bem marcado até depois de eu ter lido esse livro, que, ok, é uma escolha minha. Uau. E não é da casa. Uau, sim. E o adulto é mesmo esse que realmente tem percepção sobre o seu poder de escolha, e isso também nos liberta muito do sufoco às vezes que nos dá esta falta de controle da vida, não é? Nós parece que ficamos sufocados quando não conseguimos controlar tudo, e quando tu resgatas esse poder de escolha, é como se tu assumisses... É poderoso. É poderoso, tu assumes controle somente sobre aquilo que tu podes controlar, que é aquilo que tu escolhes. Exatamente. Não é? Então tu já te ocupas com aquilo que é matéria-prima para ti e não te ocupas com aquilo que mas é um exercício não difícil. É teu. É um exercício muito difícil, que os nossos filhos estão sempre a convidar. Aquilo que tu dizias de realmente sermos o exemplo e não estar à espera de mudar o comportamento deles, não é? Eu acho que os pais são convidados constantemente a fazer essa escolha de, no fundo, é de nos escolhermos a nós para que eles tenham uma referência integrada por onde seguir, não é? Mas os pais precisam estar sempre a escolher a si próprios, não é? Sem dúvida. Porque senão, quando nós escolhemos o outro, nós já perdemos mão sobre isso e vamos ficar malucos. Aquela loucura de não conseguimos controlar é porque estamos a escolher uma coisa que não está sobre o nosso controle, não é? Que é muito o que ele vai fazer, o que eles vão dizer. Ainda agora... até foi num shopping também, estava numa loja com a minha filha
e não lhe comprei um vestido que ela queria e ela tira-se para o chão. Aquela Sim, coisa faz típica parte. que... Já me atirei para o chão com os meus filhos também. Já te atiraste para o chão. Sim. Aquele cenário... Psicologia invertida, não correu bem. Mas tentei. Tentaste. Lá está, a tentativa eu. Mas aquele cenário de birra que todos os pais e mães passam, não é? E depois ela começou pronto, naquele cenário de birra, e começou a dizer-me coisas, e aquelas coisas que nós não gostamos que os nossos filhos digam em voz alta, em público, e depois até foi a senhora da loja que veio dizer: olha, isso não se diz à mãe, isso não se diz à mãe. E eu estava naquele lugar de, ok, eu vou escolher o meu comportamento, né, que é o único que eu escolho. Tudo bem, filha, não te vou comprar, faz o que tens a fazer e depois vamos juntas, não é? Mas aquela intervenção daquele adulto já foi outra vez ou seja, estava aqui lidar com a minha filha, e agora foi mais uma relação que veio lidar com aquele adulto que estava, ou seja, estava a trazer aquilo que mais inevitavelmente nós ocupamos por imitação, que é, olha, não podes dizer isso, ou seja, controlar o que o outro diz, controlar o que o outro faz, não é? E ela trouxe-me esse espelho, a senhora da loja, de que, olha, há esta escolha também de quereres moldar o que ela está a dizer, não é? Sim, e eu senti-me, de alguma forma, sem liderança naquela altura. Senti tipo, ainda mais estava assim com um vestido branco, e eu pensei assim, realmente estou mesmo pálida ou estou mesmo apagada, não é? Porque há muito aquele sentido de liderança, é aquele que é o poderoso, não é? E às vezes ser líder não nos vai fazer sentir poderosos. Eu não me senti nada poderosa naquele momento em que eu escolhi a minha atitude, não é? E não tenho poder sobre o que a minha filha vai fazer, mas quando veio outro adulto a trazer-me também aquele outro, como se nós estivéssemos aqui mas hoje. Na verdade tens poder. Temos Porque já temos fizeste poder, a escolha. exatamente. Pode não estar perceptível aos olhos Pode dos não outros. estar perceptível. E isso também nos diz algo sobre nós, não é? Como o outro nos está a ver, também diz algo sobre nós. Então, isto para dizer que muitas vezes a liderança vai, sim, fazer-te sentir poderoso, mas muitas vezes vai-te sentir, ou seja, vai-te fazer sentir que consegui, ou sei, ou fiz aquilo que faz sentido para mim, mas muitas vezes também vai abrir a dúvida e vai abrir, tipo, olha, realmente eu não sei nada, não é? Mas sabendo que o ser líder, e tu que vais mais a fundo no tema da liderança, poderás também acrescentar com mais conhecimento de causa isso do que eu, mas realmente a liderança trazer esses dois lados de aprendiz e de mestre, e às vezes somos esse mestre e outras vezes que sabe e que, ok, correu bem, fiz como sei e correu bem, ou não correu nada bem e agora sinto que preciso de mudar e sinto que preciso de reformular, não é? Então, quando tu dizias, lá está, que o pai é esse aprendiz e que vais te sentir culpado e que vais te sentir muitas vezes até testado nos teus limites, não é? Mas é de ti para ti, não é? Temos de libertar muitas crianças desse papel que nos domina, não é? De estás-me a testar, estás-me a controlar, estás-me a desafiar, não é? Então... Diz, não, passo a palavra porque é realmente o mundo da liderança aqui a atuar dentro de sem nós, dúvida, não é? Sem dúvida. E é muito engraçado quando nós percebemos que... Quando nós escolhemos, eu digo muito isto, é verdade, eu às vezes repito-me um bocadinho, mas quando nós nos permitimos, e eu volto a reforçar, e quando nós queremos, é muito difícil nós arranjarmos aí esse equilíbrio. E acho que é importante não só termos essa visão que tu dizes, mas acrescentar também que nós temos que trocar aqui, muitas vezes, a nossa atitude de vítima por uma atitude de aprendiz. Tu tocaste na parte da aprendizagem, não é? E muitas vezes eu próprio faço isso, é irmos para o lado da culpa e da vitimização, e agora, e não fiz isto bem, e ficamos ali naquele loop. Mas na verdade é que nós podemos ter, na vez de termos um olhar de vítima, temos um olhar de aprendiz. E quando nós temos essa percepção, isso dá-nos um poder incrível. É a tal clichê, quando ganho, quando perco, aprendo, não é? Sim, mas é verdade. Sim, mas é verdade. Porque nós estamos a aprender quando ganhamos e estamos a aprender quando erramos, faz parte. A vida vai ser sempre assim porque não existe perfeição, desenganem-se, nós nunca vamos chegar a lado nenhum a tentar procurar sermos perfeitos, isso não existe, ponto. Se nós fizermos as pazes com isso e tentarmos sempre retirar, é claro que é difícil, eu não estou a dizer aqui que é fácil, é muito difícil nós, de repente, como é que eu posso aprender quando um filho meu parte o braço, ou parte a cabeça, ou de repente está a ir para o hospital, percebes?
É difícil, mas claro que podemos aprender alguma coisa disso. É difícil é nós termos essa consciência e se calhar verbalizar. Eu posso aprender por alguém ter partido um braço? Tem lógica isto? Se calhar podes aprender que naquela altura poderias ter mais calma e não tiveste. Naquela altura ele se calhar só precisava de ser acolhido e tu estavas esbaforido e não conseguias gerir a situação. Aprendemos sempre alguma coisa. E é importante termos essa consciência, na vez de eu devia ter feito aquilo e se calhar devia eu ter abraçado quando cheguei e não o fiz. Percebe? É mais neste sentido de fazer as pazes com isso. Sim. Eu acho que isso é a chave mesmo, é de sairmos da vítima para o aprendiz, e isso muda tudo, não é? Sem isso dúvida. dá-te, é como se devolvesse a esse líder um senso de uma direção, não é? Ok, não foi desta, mas vai ser da próxima. Vai estar sempre a tentar e fazer melhor. o nosso pediatra, por acaso, passou-nos muito uma mensagem muito importante, que era, ele dizia-nos muito, mas olha, sabem que o sucesso é uma coisa muito fugaz, tipo, correu bem, já não está feito. Aquilo que não é tão bem sucedido é muito mais mastigado, é muito mais, ou seja, trabalha muito mais em ti do que um sucesso. O insucesso faz trabalhar muito mais do que o sucesso, porque o sucesso é muito fugaz, não é? O nosso pediatra disse-nos isso e nós ficámos mesmo, levámos isso connosco, porque realmente é verdade. Tu queres as coisas feitas e queres resolvido e passar para a próxima, mas não existe passar para a próxima neste caminho da parentalidade, porque é sempre o teu filho, é sempre só se for o próximo desafio, só se for o próximo, exatamente, adolescência e por aí fora. Exatamente, mas aquela relação vai estar lá sempre, não é? Vão ser sempre aquelas duas pessoas, pai e filho, ou pai e filho, ali naquele convite diário, bora lá juntos a mais uma etapa do nosso crescimento mútuo. Olha, eu tenho um exemplo muito concreto disso, que é de estar constantemente a errar e eu sinto que estou a aprender, que é no jiu-jitsu. Eu pratico jiu-jitsu, eu e os meus filhos, ainda sou faixa branca, então eu todo o santo dia saio de lá frustrado. Todo. Porque falhei, porque não meti bem o braço, porque fui imobilizado, porque fui sufocado, porque não consegui sair debaixo de uma pessoa todos os dias. Mas sinto que estou a crescer e sinto que aquilo dá-me ensinamentos para a vida, que é de paciência, resiliência, disciplina, coisas que um bom líder também deve ter. E trabalha muito a parte mental. Eu estou todos os dias a falhar. E agora tu dizes, Fábio, mas estás sempre a falhar, tu não estás a crescer. Não. Eu estou muito melhor do que estava há um mês atrás. A verdade é essa. Continuo faixa branca, é verdade. Porque tens de estar pelo menos um ano. Mas a verdade é que eu sinto que todos os dias falho, parece que não faço nada de jeito no treino, mas se eu for comparar com o Fábio de há um mês ou dois atrás, estou anos-luz e falho todos os dias. Sim, percebes? E é um ensinamento que traz para a vida, para a parentalidade. Isso é tão bonito, é tão bonito. E nós vemos isso nos nossos filhos. Eu estou a falhar todos os dias e ele está a formar-se uma pessoa mais resiliente. Eu estou a falhar todos os dias e ela está cada vez melhor, não é? Então isto é muito este paradoxo também da vida, de que muitas vezes não é na aparência das coisas que nós realmente encontramos aquilo que desejamos, não é? E os nossos filhos também trazem muito isso. Eu também tenho percebido muito isto, não é? De que o sonho não é vivido naquela luz que tu imaginas. Tu muitas vezes estás a concretizar um sonho no meio, olha, do caos. Estás a concretizar esse sonho da tua casa no meio das paredes partidas, não é? Então os sonhos muitas vezes concretizam-se nessa... olha, debaixo de alguém, no sentido de que estás a sentir, estás por baixo, estás a falhar, não estás assim, na tua máxima potência, mas é por não estás nessa máxima potência que estás nesse caminho e que te vai-te fazer evoluir, não é? E os nossos filhos trazem muito isso, de que mesmo com todas as nossas falhas, isso é aquilo que vai dar adubo também à visão real da vida, não é? Por isso é que é muito importante o autoconhecimento e nós olharmos para nós e sabermos realmente quem nós somos, o que gostamos, o que não gostamos, para conseguir fazer isso. Sim. Autoconhecimento e autocuidado. Eu uma vez, o meu primeiro filho ainda não tinha nem sequer um ano, numa reunião de pais, com as educadoras todas e com a diretora da escola, eu disse que eu estava em primeiro lugar. E o que eu fui dizer?
Aquilo foi uma batalha campal nos segundos a seguir, quando eu disse que estava em primeiro lugar. Eu estava primeiro do que os meus filhos. Eu e a minha mulher, só depois é que eles estavam. Não é no sentido de agora vou abandoná-los, não tem nada a ver com isso, mas no mesmo paralelismo, quando nós vamos viajar, e eu dou muito este exemplo, e quando os assistentes de bordo estão a dizer que em caso de emergência, põe primeiro a máscara em ti e depois socorre alguém que for preciso. Se tu não precisas da máscara em ti, tu não vais ajudar ninguém, percebes? Então nós temos que fazer esta comparação que na parentalidade ou na vida é igual. Se tu não estiveres bem, tu não vais conseguir ajudar ninguém. Se tu não te sentires feliz, se não estares bem com a vida, tu não vais estar bem com ninguém. E tu podes pensar, isso não é bem assim. Será que é assim? O meu filho está em primeiro lugar. Ok. Então experimenta tratar exclusivamente dele e absorver-te por ele. Sabes o que é que acontece? Como um caso de uma pessoa que eu conheço que dedicou a vida aos filhos. Dedicou de alma e coração. Não tinha amigos. Mas os filhos de repente cresceram e saíram de casa. Foram à vida deles, normal. De repente ela não tinha amigos, separou-se, a relação não correu bem. Os filhos, pronto, têm a vida deles, e de repente a vida dela passou ou deixou de fazer sentido. É neste ponto que eu quero chegar. Nós temos que cuidar de nós, das nossas relações. Está mais do que provado que as pessoas mais felizes e com mais longevidade na vida, todas aquelas têm em comum os relacionamentos. Os bons relacionamentos. E sem dúvida tu, quando estás com uma pessoa, antes de ter filhos, essa relação já existia. Depois os filhos aparecem, estão numa dimensão gigante, não é? Da tua vida, e sem dúvida que são uma prioridade, não estou a dizer que não são, mas depois eles vão sair de casa. Tu nunca podes esquecer de ti, primeiro, porque também tens de estar bem contigo, para estares bem com o teu parceiro ou com a tua parceira, não é? Senão não vai dar certo, tem que estar os dois bem. E depois também com os teus filhos. Se eu não estiver feliz, que raio de exemplo é que eu vou dar aos meus filhos para serem felizes? Se eu não estiver a fazer o que eu gosto, que raio de exemplo é que... Se eu não estiver bem na relação, até mesmo, e não fizer nada por isso, que raio de exemplo é que eu vou dar aos meus filhos? E aqui tem muito a ver com... Vai haver momentos em que não vais estar bem contigo, vai haver momentos em que não estás bem na relação, mas tu estás a fazer alguma coisa por isso. Mas e estás só a fazer isso, alguma coisa por isso. essa escolha de que eu estou a fazer alguma coisa por isso, porque claro, é inevitável haver momentos de tensão profissional, de casal, não é Faz sobre parte. isso, mas estarmos ativamente a fazer alguma coisa sobre, ou tomar consciência de que não está alguma coisa no sítio como eu quero que esteja, ou a fazer alguma coisa já para mudar isso, não é? E realmente isso eu sinto que o mais difícil é mesmo, na parentalidade, o mais difícil é tu tomares conta de ti, não é? Sem dúvida alguma. É o mais difícil. Isso é o mais complexo de tudo. Exatamente, Sem dúvida, exatamente, porque lá está, como nós estamos a dizer, é muito fácil voltar-te para o exterior, é tudo sobre os filhos, mas isso também faz com que depois possa haver esta destruição, que é, como tu dizias, esse caso dessa senhora, que eu sinto que muitas vezes descamba para o lugar da cobrança, não é? De esperar que os teus filhos te devolvam alguma coisa. Isto, tu agora vais ter que, não é? Exato, Vais-te exato. casar, tu vais ficar a viver comigo para sempre. Sim, Não, sim, mas sim, isso sim, acontece sim. muito. Isso acontece muito, sim. até mesmo, por exemplo, esforcei-me tanto para te pagar a faculdade, agora não vais seguir esse curso, por exemplo, ou toda a infância fiz isto e agora segues outra coisa, não é? Quanto mais nós dermos também a partir desse lugar desapegado, que é, ou seja, focado mais em nós e nutrindo-nos a nós e isso escoando também para os outros, mais liberdade damos também deles escolherem depois os seus próprios caminhos, porque não ativa aquele lugar de o esforço todo que eu fiz para que tu agora tens de, não é? Então, quanto menos esforço nesse lugar, menos expectativa também e mais liberdade depois a pessoa também sente que tem na nossa presença, não é? Agora tocaste no ponto que falámos ao início, que é do amor ágape, que é o amor sem cobrança. Exatamente. E quando tu o fazes, quando estás a fazer porque estás à espera que aconteça algo depois, não vai dar certo nunca. Seja onde for. E a base da liderança é tu sentires esse amor ágape. E é curioso que eu uma vez li num livro do Monge do Executivo, fala da essência da liderança, que fala muito do mundo corporativo, mas nós podemos fazer a transição para a parentalidade. Na verdade,
desafio a quem estiver a ouvir que compre um livro qualquer de liderança e troque a palavra liderança por parentalidade e de repente vai perceber que faz algum sentido. Façam esse exercício. De olhos fechados, um livro qualquer. E de repente vai fazer algum sentido. E este livro fala lá precisamente disso, do amor sem cobrança. E muitas vezes nós, a nível corporativo, se calhar não gostamos muito, por exemplo, és líder, se calhar não gostas muito da tua equipa. Agora de repente tens que liderar aquela equipa, não é? Podes não gostar, mas vais ter que aprender a amá-los. E desconstruir isto, mas como é que isto se faz, não é? Tu de repente vais ter que amar aquelas pessoas. Não as conheces como não conheces os filhos, vais ter que as conhecer. E vais ter que aprender a amá-las mesmo que não gostes delas. Isto pode ser confuso. Isso é muito inteligente, isso é muito... Mas vais ter que as amar, porque elas são a tua equipa. Elas fazem parte da tua equipa. E a nossa família é uma equipa. E quando nós temos a consciência disto, o livro O Monge Executivo é um bom exemplo disso. Trocar a liderança pela parentalidade. E tu de repente vais ver que muita coisa faz sentido. A verdadeira essência da liderança. Não é aquela autoridade, faz isto, faz aquilo. É a verdadeira essência da liderança. E o que tu estás a trazer também desconstrói muito esta ideia que o amor é uma coisa muito instintiva e que é uma coisa muito... que aparece e não temos de fazer nada por isso. Claro que genuinamente pode aparecer, claro mas também há muita coisa feita propositadamente por nós mesmos para também estarmos mais disponível para amar o outro, não é? Amar um filho é uma coisa que se aprende, é uma coisa que se trabalha olhando para nós, não é? Porque se tu estás completamente cheio das tuas feridas de infância, tu não estás disponível para o amor que aquela relação te pode dar e podes trocar naquela relação, não é? Então, para chegarmos a esse lugar, a essa liderança, a esse amor, a essa relação de parentalidade, há muita coisa que se trabalha, não é? Assim como nas relações de casal, não existe tanto essa coisa de, olha, é uma coisa que aparece, é uma coisa que se constrói, não é? Muito mais do que aquilo que aparece, é natural, é instintivo, é orgânico. Claro que há uma parte que sim, mas há muito, pode haver isso, sim, muito que é construído. Mas pode não haver. Olha, vou-te dar um caso específico que pode ajudar a materializar o que estamos aqui a conversar. Eu uma vez tive uma situação que estava a liderar uma equipa e uma pessoa específica, comecei a conhecê-la de dias, não é? A pessoa estava com uma posição assim... um bocado rude, falava comigo de uma maneira, ou seja, nós não estava a fazer match aquela relação. E quando nós percebemos que liderança são relações, é relação. Tudo liderar é relacionar-te bem com o outro. É claro que numa posição em que guias, educas, fazes com que a pessoa traga o seu verdadeiro potencial e, acima de tudo, isto é muito importante para ligar à parentalidade, acima de tudo é tu identificares as necessidades do outro e não os desejos. Meu filho pode querer muito uma coisa, mas será que ele precisa? E cabe-nos a nós identificarmos e termos a perspicácia como líderes e como pais, perceber, o meu filho precisa disto. Eu sei que os meus filhos precisam de desporto, por exemplo. Mas sei que eles desejam uma PlayStation. Sim. E está tudo bem. Agora cabe-me a mim. Será que eu vou os tirar de desporto para lhes dar uma PlayStation? Estou a dar um exemplo, mas percebes? Nós temos de ter a consciência do que é que eles precisam e quais são os desejos deles. E temos que fazer esse equilíbrio. De ir à encontro às necessidades. E o que um líder faz é isso. E como é tudo relação, eu tive que ir falar com aquela pessoa. E o que é que eu fiz? Eu sentei-me com aquela pessoa e comecei, olha, vamos começar de novo. Nós ainda não nos conhecemos. Acho que ainda não tivemos a oportunidade para falar. O meu nome é Fábio. Eu, na altura, tinha um filho. Acabou de nascer a Camila. Faço isto, sou apaixonado por fotografia, por artes. Já passei por momentos difíceis. Olha, fui abandonado pelo meu pai. Saí de uma relação tóxica. Contei-lhe coisas vulneráveis. E, de repente, ele começou a olhar para mim e começou a desabafar também coisas da vida dele. Nós voltámos a trabalhar e nunca mais tivemos uma única situação mais rude e de não faço isto e não quero, agora quem és tu para tipo, já estou aqui há 10 anos e agora vem este aqui mandar em mim, percebe? Que era o caso. Então a partir do momento, o que é que aconteceu? Nós não nos conhecíamos.
Então foi importante nós, ok, eu sou este, eu tenho estas falhas, tenho esta coisa, este sou eu, estou aqui, cru, quem és tu? E de repente houve a abertura. E a partir daí, ele só precisava de conhecer-me. Na verdade era isso. E muitas vezes nós só precisamos de querer conhecer os nossos filhos. E às vezes nós não queremos, nós só queremos que, não, eu quero que tu sejas bailarina. Mas ela se calhar quer ser camionista. Estás a ver? Tipo, não, tu tens de jogar futebol. Se calhar prefere basquete, estás a perceber? Ou se calhar não gosta de desporto, prefere jogar xadrez. Ou se calhar não quer fazer nada, estás a perceber? E nós, não, mas o pai sempre jogou futebol, tu vais ter, ou eu sempre pratiquei, mas tu vais ter que fazer. Percebes? Eu acho que no mínimo nós podemos dar-lhes todas as experiências para eles poderem ver realmente aquilo que eles gostam, aquilo que eles são bons, para depois darem um boost nas skills deles, que certamente terem muitas. Mas para isso nós temos que querer conhecê-los, os querer Sem adotar. Dúvida, sem dúvida, isso é tão importante. E é aí que nós damos espaço também, é algo que eu sinto que é muito importante, que é interpretar a mensagem do comportamento deles em vez de querer automaticamente mudar, não é? Então, o conhecer, eu estou aberta a descobrir o que é que tu me estás a querer dizer através desse comportamento, através da tua forma de expressão ainda muito imatura, não é? Mas no fundo todos temos expressões muito imaturas até que possamos abrir essa porta da relação mais profunda, não é? E quem abre essa porta na parentalidade são os adultos, e nessas relações também tão importantes. Isso fez-me lembrar também com uma vizinha, que nós tínhamos muitas discussões com uma vizinha, e a partir do momento em que ela disse, olhem, o meu trauma é este porque entraram em minha casa, não sei o que, ou seja, ela estava, e a partir do momento em que ela disse isso, sabem, eu tenho este trauma porque assaltaram uma casa, não sei, os problemas com aquela vizinha acabaram. Então, Pois é, isso às vezes é só preciso nós sermos vulneráveis e contarmos o que é que nós sentimos, não é? E essa vulnerabilidade é também essa segurança em nós, não é? E segurança de que a relação é um espaço válido que me pode trazer onde eu posso abrir, não é? E isso abre espaço depois a tudo o que vem de frutos dessa Sem relação, dúvida, não é? E sem a liderança dúvida. acontece aí também. Mesmo. Então, Fábio, olha, estou muito contente por ter tido aqui connosco na FNAC. Foi mesmo um prazer podermos conversar sobre tudo isto, porque a parentalidade é mesmo sobre a vida. A parentalidade é uma escola da vida, e quem tem filhos vai a níveis muito, muito profundos toda essa aprendizagem, toda essa desconstrução interna. Então, que tenha sido assim uma mensagem realmente de podermos ser mais aprendizes de nós próprios e podermos pôr-nos também nós próprios em primeiro lugar, para que depois sejamos esses exemplos dos nossos filhos, e isso vai, essa liberdade que nós criamos vai sem dúvida inspirar, e é mesmo essa permissão de escolhermos estarmos connosco em primeiro lugar, e isso vai abrir esses espaços de liderança e liberdade e tudo o que nós queremos inspirar os nossos filhos. E tu és sem dúvida esse pai muito inspirador para a tua família e para todas as famílias que te acompanham também, e que dás voz a essa missão de pai, não é? No teu perfil também, Timeless Dad, e acho que é muito importante todo o trabalho que tu fazes. Muito obrigada. Não sei se queres deixar assim uma mensagem final antes de te oferecer aqui este presentinho do Balance. O Balance, que é um restaurante vegan e saudável aqui no Algarve, é o nosso sítio de eleição, e que está a oferecer também estes miminhos saudáveis para as viagens dos nossos convidados que vêm até ao Algarve. Maravilha, então, assim vale a pena. Sim, Obrigado. Sim, é muito bom. Miminho. Então, olha, uma palavra final para os homens e pais que tanto precisam destes pais que abrem caminhos aqui na jornada de vida e de parentalidade e liderança em todos os campos, aqui das nossas relações. Olha, algo que eu vim a dizer no podcast inteiro e que eu me repeti muitas vezes, que é: permitam-se ser pais, permitam-se encontrar um espaço de vulnerabilidade, porque quando nós encontramos esse espaço e nos permitirmos ser aquilo que nós somos, sem vergonha, nós estamos a assumir uma posição de extrema coragem perante uma sociedade que não dá valor, se calhar, à figura do pai. Portanto, é isso. Permitam-se ser pais, escolham conhecer os vossos filhos e nunca desistam de fazer diferente, mesmo que isso possa trazer muitos desafios.
Muito obrigada, Obrigado. não acrescento mais nada, Fábio. Muito obrigada. Estou de coração cheio com o nosso episódio. obrigado. Muito Gostei obrigada muito. a quem esteve aqui connosco. Vemo-nos no próximo episódio e até breve. Obrigada, Obrigado. Fábio. Obrigado. Obrigada.